Olá, tudo bem? Aqui professor Sidney, curso técnico profissional, desenvolvimento de sistemas, sistema da computação. Nós estávamos na aula anterior sobre planejamento e instalação de ambiente, né, informatizado, e a gente vai dar continuidade então na aula de hoje, tá bom? Vamos lá então. O professor vai passar uma breve, uma relembrada aqui do conteúdo para a gente voltar no ponto anterior aonde a gente estava. Então, turma, retomando aqui, vamos fazer uma retomada, lembrar aqui do que foi a aula anterior até o ponto onde nós paramos. Eu queria combinar com vocês uma questão. Hoje eu ia aplicar a prova hoje. Como a gente não tinha combinado direito a última aula, então assim, na segunda-feira eu quero ver com vocês se a gente consegue ou tablet, ou notebook, ou a sala de informática, para a gente fazer a nossa avaliação. O professor vai fazer um Kahoot antes, uma revisão, e daí a prova, bem rapidinho, porque a gente tem uma aula só, né? Então o professor tem que se virar ali em 50 minutos ali. Então a gente tentar conectar bem rapidinho, fazer todo esse processo aí, né? E daí pra gente ter uma avaliação na segunda-feira, pode ser? Vamos continuar aqui então. Então, sobre planejamento de instalação de ambiente informatizado, lembra onde a gente parou? Quem lembra aí? Nós vimos que é compreender, né, a importância de identificar os recursos necessários para a implementação de um projeto, né, os recursos necessários, e identificar também os mais comuns, né, na atividade de instalação de um ambiente informatizado. Então a gente deu uma lembrada, fez um exemplo, a gente fez umas perguntas dentro da sala de aula, né? A gente consolidou tudo isso, a gente postou um vídeo, né? Então nessa aula anterior a gente teve dois conceitos, né? E nessa a gente parou no vídeo aqui, a gente parou no vídeo e tinha essa pergunta aqui, que era para responder no caderno. Quem que respondeu no caderno essa pergunta aqui? Lembram? Beleza, então nós vamos concluir então essa atividade aqui. O professor acabou de colocar lá no Google Class essa atividade. Então essa atividade está lá em formato de forms, que você pode colocar a tua resposta lá. Quem fez no caderno pode tirar uma foto e postar lá também para o professor, tá bom? Então vamos responder aqui, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, para quem não fez, fazer essa atividade aqui na sala de aula. Pode ser? Beleza, então as perguntas estão lá, ó. O professor vai passar depois o comentário de uma resposta comentada ali também, mas a resposta ali é tua, é pessoal, tá? Então a primeira é: seria possível executar um projeto considerando todos os recursos computacionais disponíveis no mercado atualmente, sem levar em consideração a aplicação dos recursos humanos, né? E diante da categoria de recursos apresentados no vídeo, né? Vocês acham que as informações são tratadas por todos os tipos mencionados? Eu não lembro se vocês têm a lembrança do vídeo, mas como o professor vai fazer a resposta comentada ali, então responda primeiro e a gente passa ali dando continuidade. Anote no caderno de vocês aí, faça essas observações, que essa atividade vai estar lá no Google Class valendo ponto, valendo nota, tá bom? Então vamos dar continuidade aí. 2 minutinhos.
Então estamos lá, volta o slide para nós, por favor. Vamos aqui ó, ver a resposta da questão 1, né? Lembra lá? Você anotou aí? A pergunta lá, ó, seria possível executar um projeto considerando todos os recursos computacionais disponíveis no mercado, né? Sem levar em consideração a aplicação de recursos humanos? E a resposta comentada junto com o professor aqui, ó, anota lá. E coloque lá no Google Class depois lá a tua atividade. Profissionais especializados são essenciais para projetar uma rede, realizar o levantamento de requisitos e implementar os demais recursos necessários. Então é preciso ter o conhecimento específico para garantir a funcionalidade das aplicações e serviços. Por mais que atualmente a tecnologia permite automatizar grande parte dos processos, a intervenção humana é necessária para instalar, configurar, definir parâmetros de operação dentro da rede. Tá? Então assim, antigamente, para conectar um computador, uma impressora, teria mais trabalho, né, com processo de configurações. E hoje, os aplicativos são mais plug and play mesmo, né? Já se conectam praticamente automaticamente. Mas mesmo assim, ainda há necessidade, né, da intervenção humana ali para instalar e configurar esses parâmetros. Então, muito importante, assim, você ter esse conhecimento ainda, né? Então, vamos lá. A pergunta número 2 era mais específica referente ao vídeo, né? Estava lá, diante de categorias de recursos apresentadas no vídeo, lembrando você que o vídeo está disponível lá no Google Sala de Aula, já para vocês, a aula foi gravada anterior, está lá também, o vídeo e os PowerPoint, tá? Daí continua, vocês acham que as informações são tratadas por todos os tipos mencionados? Né? Uma pergunta, e a resposta aqui junto com o professor, uma resposta comentada, vamos lá. Os usuários finais formam o principal público de um projeto, certo? Então, sem eles, os demais recursos não seriam necessários, pois servem como ferramentas para o seu trabalho. Então, todos os recursos que estão envolvidos em uma estrutura de projeto, né, o hardware, os recursos de rede, né, que suportam o software, o sistema e os bancos de dados, assim como os demais aplicações, tratam de processar essas informações, né? Então, essa é a resposta, né, comentada do professor. Então, não sei se deu tempo de vocês anotar. Quem anotou lá a primeira resposta? Conseguiram? Dá um ok, professor, aí, quem conseguiu anotar a primeira e quem precisa de mais um tempo para anotar a segunda aqui. A segunda seria mais importante, a primeira é mais pessoal mesmo de vocês. Tá bom? Vou deixar aí um minutinho a tela, pode ser? Um minutinho ali, eu acho que dá pra... Ou tira print aí da tela. Esqueci que você tinha que cortar. Soltou música, soltou aqui, né? Então tá, deu tempo de vocês copiarem aí a primeira resposta e a segunda? Dá um ok aí, professor. Beleza? Qualquer coisa, a aula também vai estar gravada e vai estar disponível lá para vocês, tá bom? No Google Class. Acompanhem lá certinho o mural e a sequência das aulas lá. Então vamos dar continuidade aqui, né? Equipamentos necessários para um projeto informatizado. Vamos lá, turma. Então, além dos computadores, os notebooks, as impressoras, né, um projeto informatizado ele precisa de equipamentos de rede que permitam essas conexões, né, entre os equipamentos e o usuário, né? Precisa da internet e desses recursos, todos esses recursos internos. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Os equipamentos que, para a realização desse projeto informatizado, vamos aqui listar alguns equipamentos que são necessários, né? Os servidores, né, são equipamentos mais potentes, são computadores, né? Computadores, só que não são computadores comuns, são computadores específicos para serviço, né? Para esse serviço de servidor.
Ele permite a instalação de serviços específicos na rede, como e-mail, sites, armazenar esses arquivos, né? Deixar todos de maneira centralizadas nesse servidor, compartilhando os recursos entre os usuários conectados. Então, assim, hoje nós já funcionamos nesse sistema, né? Hoje nós acessamos a internet e todos os conteúdos que nós precisamos solicitar ali pela internet, pelo nosso computador, pelo celular, está guardado em algum servidor, algum lugar do mundo, né? Pode ser no Brasil, pode ser no Canadá, pode ser na Rússia. Alguns servidores estão prestando esse tipo de serviço. Também pode ser o computador pessoal teu. Teu computador pessoal também pode ser, nesse momento, estar sendo usado como um servidor, apesar de não ser específico ele fazer esse tipo de serviço, porque esses servidores precisam ser um pouquinho mais robustos, né, para prestar esse tipo de serviço. Então, toda a internet hoje nós vamos ali, damos um buscar no Google, ele está buscando essa informação num servidor que está guardando todas essas informações, né, tanto a questão do YouTube, de e-mails, né, pesquisas de imagens, vídeos, áudios, estão todos guardados em alguns servidores espalhados aí pela rede no mundo inteiro, né? Então, voltando aqui na nossa aula, o roteador é um outro equipamento necessário que, né, ele é utilizado para encaminhar esses pacotes entre redes diferentes, né, e filtrar informações, definindo quais entre elas podem ou não trafegar. Então, aqui nós configuramos o roteador, determinamos quem pode entrar e quais informações podem trafegar, né, nesse roteador. Então, essas configurações são bem importantes e necessárias. Um exemplo que tem aqui quando você instala uma internet na sua casa, a operadora instala um roteador, certo? Então, o acesso à internet lá na tua casa sem fio e também permite conectar equipamentos como outros, né, usando cabos, né? Lá na minha casa tem um roteador e a gente usa o wireless, que é conexão nas TVs, nos smartphones, né, nos tablets que tem lá em casa. E eu tenho um cabo que eu puxei para lá, porque ele a transmissão dele é mais fiel e muito mais rápida. Então eu tenho um cabo que eu trago direto do roteador e ligo lá no meu escritório, no computador, no meu PC. Por quê? Porque a conexão da internet, ela tem variações ali, obstáculos, parede, tem tempo, né, chuva, sol, o vento, perde-se um pouco conforme a distância. Esses obstáculos também obstruem um pouco da qualidade da entrega do tráfego. Então, o cabeamento sempre vai ser melhor, né? Então, aqui é só um exemplo para você entender aqui essa parte dos equipamentos necessários. Vamos para o segundo, com os outros equipamentos necessários. Então, nós temos também o switch, né? O switch ele é um dispositivo capaz de replicar as informações. Então, eu tenho informações de um roteador, de um acesso de internet, e eu preciso replicar essas informações, né? Então, é isso que é a ideia do switch. Somente para portas e destinos que precisam receber os pacotes, utilizado muitas vezes, né, para estender a capacidade de conexões de rede. Então eu tenho lá uma saída de conexão e eu preciso atingir 10 computadores, 5 computadores, quantos computadores necessários, e como que eu faço isso? Através de um switch, né? Então o switch ele é bem utilizado quando a gente precisa de muitos acessos, né, para dividir, para replicar informações. Um exemplo disso aí, imagine um roteador instalado pela operadora que só permite conectar 2 equipamentos, mas você tem 5. Então o switch pode ser conectado ao roteador, aumentando essa capacidade de número de dispositivos suportados na sua rede, ok? Então esse é um exemplo daqui do switch. Então aqui nós temos uma imagem, né, de uma estrutura de rede. E nós vamos visualizar aqui os equipamentos mencionados nos slides anteriores. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui, ó. Lá, ó. Então nós temos aqui os computadores conectados ali, né? Temos os notebooks conectados ali, temos os switches, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos do outro lado aqui no zoom. Ó, nós temos ali tudo que está em nuvem, não sabemos aonde está. Né? Temos o roteador ali conectado numa antena, recebendo sinal wireless. Temos as paredes ali, lembra que a gente falou? Com as conexões, né? As paredes. Os modems, né? Temos
vários equipamentos aqui, demonstrando nessas figuras aqui, ó. Temos lá PC, switch, server, né? O servidor, os laptops, os roteadores, né? Os firewall, que são a nossa segurança, as paredes ali, né? Da nossa proteção. O main server, né? Os servidores aqui, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção de estrutura quando a gente imagina uma empresa, um escritório, né? Então o escritório vai ter lá os PCs conectados, vai ter os notebooks conectados. Aqui a gente não tem os celulares, né? Às vezes a maioria das vezes os celulares estão conectados também, né? Nós temos lá a nossa parede de segurança, né? O sistema de segurança, né? E depois disso temos a nuvem, que é todo o universo emaranhado de rede, né? Não sabemos aonde está daí. Cai no mundo escuro ali, né? Cai no mundo que a gente não consegue enxergar nada, né? A rede conectada no mundo inteiro, né? Servidores conectados no mundo inteiro. Então vamos para o próximo slide. Aí a gente tem, né, a parte da estrutura ainda, os periféricos. Temos dentro dos periféricos a impressora, scanner, né, telefones ainda usados muito, né, na rede corporativa, apesar da gente ter os celulares, mas ainda tem necessidade de ter os telefones. Então, alguns telefones hoje são conectados na rede, né? Tem o seu IP, então são necessárias também configurações para o telefone. Então, a impressora. Impressoras são utilizadas para imprimir documentos gerados por computadores, mas em uma rede podem estar conectadas por um cabo de rede, não havendo um único computador permitindo que todos os usuários utilizem. Exatamente aqui, né? Por ter acesso a vários usuários, então precisa estar conectado a um cabo em uma rede, né? Existem impressoras também com wireless, né? Mas ainda é preferível uma conexão de cabo em rede. Então, em um escritório grande, uma empresa, vai ser raramente que você vai ver algumas conexões em wireless, porque a fidelidade do cabo, de deixar ali o serviço, garantir o serviço, é melhor. Então, vamos ter os scanners também no mesmo padrão de funcionalidade, né? Só que da maneira inversa da impressora, permitindo que possa copiar documentos já impressos para transformá-los em arquivos digitais, né? Hoje nós não temos muitos papéis mais em nossas mesas. Os arquivos são da maioria grande maioria digitais. Algumas vezes esses arquivos em papéis acabam caindo nas mesas dos escritórios ou em nossas mãos, e a gente precisa converter esses arquivos em digitais, né? Então ainda existem alguns scanners nas empresas, nos celulares, né? Hoje eu faço o escaneamento de documentos quando necessário no meu celular. Só que isso também é transmitido na rede, né? Eu posso transmitir por WhatsApp ou por e-mail. As conexões ainda continuam, né? Só é atualizado o método de como fazer isso. Mas ainda nós vamos deparar com scanners nas empresas. Vocês ainda são da geração futura aí, mas ainda você vai se deparar ainda, entrando no mercado de trabalho, com scanners e telefones, né? Ainda no mundo corporativo. E a próxima ali é telefones. Então os telefones ainda são importantes para a comunicação em uma organização. O telefone convencional, analógico, evoluiu para o telefone digital. Então nós temos o telefone digital e ele pode ser utilizado de forma compartilhada na rede. Então hoje o telefone é compartilhado na rede e é identificado por meio de endereçamento IP, né? Então ele precisa de um endereço para ele se comunicar na rede de forma como um outro equipamento ali, como computador, impressora e etc. Tá ok? Vamos falar sobre cabeamento um pouco aqui. Então assim, a parte do cabeamento aqui, ó. A realizar um projeto é necessário levar alguns pontos de consideração. O primeiro deles é a escolha de recursos que possam atender à infraestrutura que você está ali planejando. Ou seja, não se deve utilizar tecnologias de cabeamento defasadas, né, que pode acabar não sendo suportadas pelo equipamento. Então tem que prestar muita atenção nisso. Além de realizar a instalação de pontos de rede e energia suficiente para conectar os dispositivos. Então temos que ter cuidado com o ponto de energia onde vai conectar os dispositivos. Por isso tem que ser tudo desenhado, projetado bem certinho, como uma planta de uma casa. Então tem que ser feita da mesma maneira, do mesmo cuidado. Então você tem que identificar os equipamentos, ver se eles não são desatualizados para cabeamento ali, porque às vezes o modem não suporta aquele tipo de cabeamento ou de comunicação.
Então você tem todo esse cuidado de saber qual tipo de comunicação está sendo usada, qual tipo de parâmetro ali vai receber o equipamento, ou o modem, ou o switch, né? Então os aparelhos têm que se comunicar ali, senão você não vai ter essa dificuldade aí na conexão entre eles. Antigamente o processo de conexão com todos esses equipamentos era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Você tinha que fazer um trabalho gigantesco para configurar os dispositivos e eles conversarem entre si. Hoje em dia eles são mais plug and play, né? Você conecta, eles já automaticamente já se reconhecem. Mas ainda há necessidade de você, profissional, entender esses parâmetros, porque alguns ainda dispositivos precisam de configuração humana. Topologia, vamos lá. Então existe alguns tipos básicos de topologia em relação ao cabeamento, né? Existe o cabeamento centralizado, em que todos os cabos seguem para uma única área física, como uma sala de data center, em que geralmente está instalado um rack, né? Tem uma rack lá, um armário, e todos aqueles cabos ligados, né? Juntos lá em um switch, né? Então, responsáveis por interconectar os dispositivos, servidores, pontos de redes, modem, roteador e saída de internet, né? Então, esse é um tipo de cabeamento. E o cabeamento distribuído, em que os cabos podem terminar em diversos locais, né? Então, assim, não precisa ter um armário lá, um rack, recebendo todos esses cabos em um lugar só, né? O cabeamento distribuído, existe vários pontos onde pode terminar ali e ele, normalmente, daquele ponto se comunica com o outro, né? Geralmente, em empresas de grande porte, os switches estão distribuídos pelos setores, né? Então, assim, lá o setor financeiro tem um switch. Então, as informações do financeiro chegam tudo no switch só, e desse switch vai para o outro servidor ou para um outro, né, receptor ali do sinal, né? Um outro switch. Tá ok? Verificações. Nós estamos aqui na parte das verificações, o que é importante saber aqui. Então, além de conduzir o processo corretamente, né, depois da instalação dos equipamentos, realizadas verificações para garantir que o projeto esteja adequado. Então, nós temos que verificar as estruturas, né, os cabos, as conexões, se estão tudo certinho lá. Então, a infraestrutura montada deve estar de acordo com os requisitos, entregando o recurso necessário para garantir a operação correta dos equipamentos, dispositivos de rede, né? Então, é isso que é a parte da verificação. Verificar esse serviço se está de acordo, se está funcionando, se o receptor está recebendo as mensagens e está transmitindo as mensagens corretamente. Nós temos o recurso de segurança, que é o firewall, né? Que é a parede, a segurança de todo o nosso sistema. O mais importante de tudo aqui é a gente garantir essa segurança, sabe? É muito importante. Hoje as informações valem muito dinheiro. Então, o processo de segurança da empresa e você fazer todo esse processo garantindo a segurança é o ponto mais importante aqui, no meu ponto de vista. O recurso de rede pode proteger as informações de acessos externos. Esse é o principal foco, né? Então, o firewall aqui, ó, método de segurança entre duas redes, podendo ser aplicado tanto de nível de hardware, né? Então, eu posso aplicar essa segurança no hardware especificamente, ou como em software, né? Nos softwares que estão ali na nossa rede. O objetivo de filtrar tráfegos, né, com base em regras, que é predefinidas conforme a política de segurança da empresa. Então, cada lugar vai ter uma política de segurança e ali vai ser definido o que a gente pode fazer para segurança, né? Algumas empresas é proibido o uso de pendrives no seu sistema. Então, quando você conecta um pendrive no hardware, aí é um recurso de segurança do hardware. Você não consegue conectar. Ele pede permissão com senha, né, com login e senha, para que você possa ter acesso a colocar uma informação ou retirar uma informação da empresa. É um exemplo. E software. Algumas empresas colocam lá segurança, nível de segurança, para você não poder entrar em sites ou instalar algum aplicativo diferente. Então, é só um tipo de exemplos, né, num recurso aqui de segurança. Então, aqui, imagine que um ambiente educacional possam ser executados somente softwares específicos, utilizados para o estudo, né? Nesse caso, o administrador aplica regras para bloquear conexões que não estejam dentro desses padrões. Esse é o exemplo que o professor deu para vocês agora há pouco também, e aqui sobre o exemplo de educação. Tá bom?
Nós vamos aqui para o VPN, segurança. E nós temos mais aí uns minutinhos de aula, né? Mas vamos lá. Tem conteúdo aqui ainda um pouquinho. Recursos de segurança, VPN, né? Rede privada virtual, né? A mais conhecida é a VPN aí, muitas pessoas usam para burlar, às vezes até o acesso do X, agora no último caso. Pessoas usavam a VPN para burlar o bloqueio do governo, né? Do Supremo Tribunal, para acessar o X. Então usaram as VPNs. Rede ponto a ponto com conexão criptografada, que usa a infraestrutura da internet como meio de conexão, formando um túnel seguro de criptografados na internet, né? Com base na autenticação da comunicação entre dispositivo final e rede de destino. Então aqui é uma rede, né, privada criptografada, né? Então dá acesso a outra rede, outros dispositivos, né? Então falamos sobre a VPN. O próximo recurso aqui seria o proxy, né? O proxy. O servidor proxy. Controle de tráfego e recursos de computacional alocado no perímetro da rede. Então vamos lá. Imagine que você é cliente e faz uma conexão com o servidor proxy, solicitando um serviço, né? Então, para atender a solicitação, o servidor proxy avalia a requisição enviada, filtra o conteúdo baseado no que o usuário precisa, né, para acessar e responde à solicitação do usuário, caso ele esteja liberado, né, após passar por esse parâmetro aí. O site também pode ser bloqueado. Então, esse é um recurso de segurança proxy. Tá ok? Acho que dá tempo de mais esse conceito aqui, né? Então, assim, vamos lá. A importância de planejar a utilização do recurso. Então, assim, para preparar um projeto informatizado com toda a infraestrutura, necessário é uma tarefa trabalhosa, né? É uma tarefa bem trabalhosa. Envolve múltiplas configurações, implementações, contratos, né? Requer planejamento, organização de todos ali os que estão envolvidos, componentes, né, que são mantidos, que são sincronizados nessa rede. Então, portanto, para entender a necessidade de recursos necessários nessa infraestrutura, sempre deve ser de responsabilidade de uma pessoa. Isso é melhor, né, para todo mundo. E essa pessoa ser especialista e profissional nessa área, né? Então, assim, o responsável desse processo específico vai garantir que todos os equipamentos necessários sejam alocados adequadamente e instalados adequadamente nessa rede, né? Essa é a importância de todo esse planejamento. Então, turma, eu tenho mais uma atividade. A gente vai ficar para a próxima aula. Na verdade, a próxima aula é prova, né? Então, a próxima aula é revisão e prova até o conteúdo de hoje. Mas aqui vai ficar essa atividade, então, para a próxima sequência nossa ali. Eu vou estar postando lá no Google Class e a gente pode fazer essa atividade extra classe. Pode estar fazendo essa atividade fora de sala, valendo nota, né? O professor vai lá, vai colocar um valor nessa atividade aqui, né? Então vai valendo ponto para vocês aí, para somar aí recuperação de prova e recuperação de trabalho e etc, tá? O professor vai estar elaborando um trabalho também para nós ali sobre rede, sobre alguma coisa de rede também, tá bom? Então, a aula vai ficar por aí, tá? Então, a gente vai se encontrar na segunda-feira, avaliação, revisão e prova, pode ser? Giovana, consegue preparar para nós, então, daí essa próxima aula? A gente vai precisar de tablet, ou notebook, ou os computadores, para a gente fazer a revisão e avaliação, ok? Então, a aula do professor de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.